4, versículo 1 em diante diz: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Amém. Dê um glória a Deus aí, porque a leitura parece que é pesada, né? Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, que sempre traz ensinamento, edificação, orientação, e a tua palavra sempre vai trazer bênçãos à nossa vida. E eu te agradeço, Pai, pelos teus filhos que vieram nesta noite à tua casa. Assim, ó Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado. Meus irmãos, como eu disse, a leitura assim parece que é uma leitura bem pesada, de orientações que Tiago falou bem pesada à igreja. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: as guerras que surgem em nossa caminhada de fé. As guerras que surgem em nossa caminhada de fé. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde as guerras são uma realidade que enfrentamos no nosso dia a dia. Não tem como você dizer que não enfrenta guerra. Existe guerra entre as nações, existe guerra dentro de um país, existe guerra dentro da sociedade, guerras por interesses pessoais ou de um grupo, existe guerra, infelizmente, dentro das famílias, existe guerra nos casamentos, existe guerra entre os parentes, infelizmente, muitas vezes existe algum tipo de guerra entre irmãos, entre irmãos de igreja, de fé, que não deveria existir. Mas a pior guerra, que eu também vou falar, é a guerra que surge dentro do nosso coração. Aquela guerra que está aí dentro do seu coração. Como diz Tiago aí 4:1, sem dúvida, pelo que diz Tiago, as piores guerras, os piores problemas, não são aqueles que estão fora de nós, mas é aquele que está dentro de nós. Os maiores problemas é aqueles que estão dentro de nós. Nós resolvendo os problemas que estão dentro de nós, nós vamos resolver o problema que está fora. Irmãos, tem 3 tipos de guerra que eu quero destacar nesta noite. Primeira guerra, a guerra contra as pessoas. Nós vemos em Tiago
4:1 que nós lemos: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam aonde? Que militam na vossa carne, né? E ali o versículo 11 e 12 diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é mais observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Então, nós vemos, irmãos, que existe a guerra contra as pessoas que, segundo Tiago escreveu aqui para as igrejas, foi uma epístola universal para as igrejas, nós vemos que ele está reconhecendo e que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer que as guerras que muitas vezes acontecem entre a irmandade, entre os irmãos de fé, são guerras porque está havendo problema dentro de nós. Irmãos, o Salmo 133:1 diz, nos orienta a viver em profunda união e comunhão com os irmãos, nos motiva, nos ensina. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, em toda a Bíblia existe orientações vindas dos céus para que venhamos viver unidos. E a igreja, nós como uma família, precisamos viver essa unidade, porque isso é bom, isso traz bênção, traz prosperidade na vida pessoal de cada irmão, mas também na vida da igreja. Quanto mais unida for a igreja, quanto mais nós vivemos em comunhão um com os outros, mais a graça e a bondade de Deus será derramada sobre nossa vida. Você quer ver as bênçãos de Deus sendo derramada? Vamos sempre procurar viver em união. Mas infelizmente, irmãos, muitas vezes percebemos crentes vivendo em guerra contra outro crente. A Bíblia diz que isso não deveria acontecer no meio dos irmãos. A Bíblia nos orienta em diversas passagens que isso não deve acontecer entre os irmãos. Guerras entre irmãos, ou um falando mal do outro. Nós vemos, irmãos, pastor, a igreja tem muitos problemas na igreja. Irmãos, infelizmente, uma das igrejas que foi um mau exemplo de igreja, em certo sentido, foi a igreja de Corinto. Mas por que ficou registrado, pastor? Ficou registrado para nós não correr no mesmo erro. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que, parece até uma contradição, na mesma hora que elas eram muito espiritual, que tinha até quase todos os dons espirituais, mas era a igreja que o apóstolo Paulo teve maior problema. E se nós vamos ver, principalmente 1 Coríntios, nós vamos ver que cada capítulo ele está resolvendo um problema terrível existente no meio daquela igreja. A igreja de Corinto foi um péssimo exemplo dessas guerras existentes entre a irmandade. Pois, de vez em quando, um crente brigava com outro, e o pior, brigava, e daí, em vez de resolver entre eles, ou em último caso, chamar Paulo, chamar os apóstolos para resolver os problemas, eles queriam levar os irmãos lá para o tribunal, lá fora no tribunal. Estavam levando outro crente, um crente levando outro crente no tribunal. E assim, Paulo teve que pegar a vara, como diz, né? E ensinar, irmãos, isso não pode acontecer entre vocês. Vocês estão se discutindo, estão brigando, depois levam os problemas de vocês para o tribunal lá fora, para pessoas ímpias resolver os vossos problemas. Não é bom que isso aconteça. Vamos ver isso na carta de 1 Coríntios. Irmãos, infelizmente, tem igrejas ou tem irmãos que estão copiando os maus exemplos da igreja de Coríntios, né? Porque de vez em quando há alguns problemas entre um crente e outro, e muitas vezes não procura o pastor para resolver, e quando vai ver, procurar os tribunais, né? Os tribunais lá fora. Irmãos, Tiago denunciou diversos tipos de guerras que estavam minando a fé dos irmãos. Não foi só na igreja de Corinto, porque a epístola de Tiago é considerada epístola universal, que não foi especificamente para uma igreja, foi cartas orientativas para todas as igrejas.
E nós vamos ver, se o irmão ler, principalmente Tiago capítulo 4, mas se o irmão for ler 3, capítulo 2, capítulo 1 de Tiago, o irmão vai ver que existiam diversas guerras na igreja. Pastor, na igreja? Sim, existia guerras de classes sociais. Pastor, na igreja tinha guerra de classes sociais. Havia uma guerra dos ricos contra os pobres. Se os ricos faziam alguma coisa, os pobres diziam, é porque o rico tem vez, o pastor só está vendo os ricos. Se o pobre fazia, pastor não está vendo os ricos, e começou a haver competição. E isso não pode existir dentro da igreja. Havia guerras da classe sociais, né? Havia também, não só das classes sociais de camada, mas realmente entre ricos e pobres, que os ricos estavam oprimindo os pobres, e os pobres estavam se sentindo excluídos, né? Havia uma guerra terrível entre patrões e empregados. Tudo isso na carta de Tiago, Paulo está falando. E ele está orientando, o Tiago, e ele está orientando aqui para que aqueles irmãos que fossem patrão não oprimissem os crentes que fossem empregados. E os empregados, eles precisavam trabalhar sendo fiel para o seu patrão que era crente. Porque tem crente, irmãos, que quando o patrão é crente, ele fica confiado, ele mistura igreja com fidelidade no serviço. O crente não pode ser assim. O crente, irmãos, eu costumo dizer, o crente tem que ser o melhor empregado do mundo. O melhor empregado tem que ser o crente, irmãos. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o patrão que eu tenho. Eu não sei o patrão que você tem, mas eu sei que você é crente. E como você é crente, você tem que ser exemplo. O crente tem que ser exemplo, irmão. Irmão, o crente como empregado, ele não pode perder para aquele que não é crente. Se ele vai perder para aquele que não é crente, está errado, porque como se o crente ele é cidadão do mundo, mas é cidadão do céu, ele tem Cristo na vida, é Cristo que transforma, e ele tem que, aonde ele trabalhar, aonde ele for, ele tem que deixar o bom cheiro de Cristo. Como ele vai conseguir conquistar os seus colegas para Jesus, se ele faz coisa pior do que os seus colegas que não são crentes? Não tem como, irmãos. Então, irmãos, nós vemos aqui que é claro que Tiago estava falando mais para os próprios crentes, né? Mas o crente tem que ser o melhor empregado. Tiago estava falando aqui também, irmãos, nós vamos ver que existia uma guerra de crentes ferindo uns aos outros com a sua língua. Um crente falando mal um do outro. Nós vemos aqui. Eu li para os irmãos, vou repetir. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei. Versículo 11. Isso não tem aqui, né, irmãos? Penso que não. Entre nós tem tão pouca gente. Isso aqui é um assunto para falar para toda a igreja lotada, né? Mas é um aprendizado. Nós temos que, se o irmão não está praticando isso, graças a Deus que eu quero que o irmão não pratique isso, falar mal, a mensagem é preventiva. Por irmão está preventivo para não cair no mesmo erro, né? Mas, irmãos, quando você vê crente ferindo um outro crente com a sua língua, falando mal, esse crente está incorrendo num perigo, erro, e ele pode perder a sua salvação, pode perder a graça e a bondade de Deus. Infelizmente tem crente que vai ficar na volta de Cristo, não tem comunhão com Cristo, porque ele está ferindo outro irmão com a sua língua. Uma outra coisa que Tiago está falando aqui, irmãos, uma outra guerra existente, é crente com temperamento descontrolado. Crente que é descontrolado no seu temperamento, ele é totalmente descontrolado, qualquer coisa ele está explodindo, qualquer coisa ele está xingando, qualquer coisa ele está realmente falando coisas que não deveriam. E nesse destemperamento de cristão, de não ter controle, ele também imagina coisas más e pensa coisas más e assim fala. Irmãos, outra coisa que nós vemos que estava acontecendo na igreja aqui, que Tiago fala, era crentes vivendo
em constante clima de hostilidade com outro crente, com seu irmão. Havia uma guerra, uma hostilidade de um irmão contra outro irmão. E aquilo estava minando a fé da igreja, estava trazendo transtorno à igreja. E vem Tiago agora e começa a falar realmente de uma maneira correta, porque aqui, irmãos, os crentes estavam falando mal uns dos outros e julgando uns aos outros conforme pensavam nas suas próprias avaliações. O crente via alguma coisa, fazia a sua avaliação e falava, saía falando mal para outros irmãos. E isso trazia transtorno, trouxe transtorno na igreja. Porém, irmãos, sempre a orientação bíblica para mim, para você, para cada crente, é que se faz necessário, irmãos, cada crente, cada um de nós, examinar bem a si próprio. Primeiro nós temos que examinar a nós próprios, examinando bem a nossa própria vida, e depois, irmãos, não é julgar a vida do meu irmão, é ajudar os outros e não julgar os outros. Nós temos que ajudar nosso irmão. Se ele está cometendo algum erro, nós não podemos concordar com o erro em hipótese alguma. Mas se algum irmão está fazendo coisa errada, nós temos que ir lá conversar, dialogar, mostrar o erro, ajudar. E se ele não quiser ouvir, vamos um grupo de obreiros, de pessoas, chamá-lo a atenção, e depois vem as punições. Mas a Bíblia diz: quem é você para julgar? Nós não somos juízes, nós não fomos chamados para ser juízes, nós somos chamados para ajudar as pessoas. Irmãos, ajude alguém. Alguém precisa da sua ajuda, alguém precisa da sua mão amiga, alguém precisa de uma palavra de Deus ao seu coração. Nós não fomos chamados para sermos juízes, Deus sim é o nosso grande juiz. Irmãos, como podemos estar em guerras uns contra os outros, se nós pertencemos à mesma família? O irmão já viu como é chato, como é triste, quando você vê assim, irmãos da mesma família brigando? Como é algo assim triste, né? Algo chato, algo complicado. Guerra entre irmãos da mesma família, e muitas vezes até irmãos jurando de morte um ao outro, ou irmão dizendo que não quer ver o outro. E tem famílias assim arrebentadas, família que um foi para cá, outro foi para lá, brigaram, e alguns irmãos estão, como diz, de mal anos, né? Que se foram e não querem mais saber um do outro. Irmãos, mas isso na família de Deus não pode acontecer. Irmãos, como podemos estar em guerra, irmãos, se nós pertencemos à mesma família? Nós somos a mesma família e nós temos que ter paz com todo. Irmãos, essas guerras que muitas vezes surgem um contra o outro dentro da igreja, a bem da verdade serve de pedra de tropeço para a evangelização e a conversão de pessoas não crentes. Muitas vezes, porque nós temos que ser conhecidos, assim Jesus disse: e conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nós vamos ser conhecidos se temos amor no coração para amar um ao outro. Agora, se há guerra entre nós, irmãos, como que nós vamos ganhar as pessoas não crentes para Jesus? Irmãos, quantas pessoas muitas vezes não entram numa igreja porque ouviram falar que alguém está brigado com alguém, que alguém falou mal de alguém, que alguém fez fofoca de alguém? Como que as pessoas lá fora vão vir para a igreja se eles ouvirem que há contendas no nosso meio? Mas pastor, há contendas? Não deve ter, mas de vez em quando tem pessoas que deixam o seu coração azedar por alguma coisa, deixam seu sentimento ficar estragado e deixam ser contaminado por alguma coisa. Precisamos ser conhecidos como a grande família que vive o verdadeiro amor em Cristo, de Cristo,
e que nós praticamos esse amor no nosso dia a dia. Irmãos, você foi chamado para amar, você foi chamado para praticar o amor, porque nós temos Deus e Deus é a fonte do amor. Ele diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai ter amor para dar, porque Deus é a fonte do amor. Está faltando amor no seu coração? Chegue perto de Deus, que você vai ter muito amor para dar. Então, irmãos, um dos problemas que pode surgir na nossa caminhada de fé é guerra com as pessoas, mas nós não podemos aceitar isso. Não, irmãos, não aceite guerra contra as pessoas. Você não foi chamado para guerrear contra ninguém, você foi chamado para ter paz com todos. Uma outra guerra, que essa é pior ainda, a guerra contra nós mesmos. Pastor, mas guerra contra nós mesmos? Irmãos, guerra contra nós mesmos, porque a Bíblia diz aqui, diz: da onde vêm as guerras, senão dos prazeres que militam a vossa carne? A vossa, está aí na tua carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mais mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, a pior guerra que pode existir é aquela guerra que está no seu coração, é aquela guerra que está na sua alma, é aquela guerra que está dentro de você. Infelizmente, a fonte de todas as guerras, irmãos, está dentro do coração do ser humano. Todas as guerras, todas as maledicências, todas as maldades dos homens começa dentro do seu coração, do seu intelecto, está aí, começa lá dentro, do que ele pensa, do que ele acha, do que ele premedita. A essência do pecado, irmãos, no homem, sempre foi o egoísmo que invade o ser humano. O ser humano sempre pecou, porque o egoísmo e a vaidade tomou conta do seu coração. Por que Eva pecou, irmãos? Por que Eva pecou? Eva caiu em pecado porque o diabo chegou. O que ele disse? Vem cá, Deus disse para não comer daquele fruto. Sabe por que ele disse isso? Porque se o dia que vocês comer, vocês vão ser igual a ele. Veio aquela vaidade, aquele egoísmo, pensou nela: poxa, eu ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus. E no intuito de querer ser igual a Deus, cedeu à tentação. O próprio Abraão, irmãos, que é o nosso pai da fé, mas ele teve falhas também. Um dia, para proteger a sua pele, ele pensou nele, o egoísmo. Não, essa era a esposa dele. Não, essa aqui é minha irmã. Não era irmã, era a esposa dele. Mentiu para o rei. O rei levou ela para casa com a irmã. Então, eu achei ela muito bonita. E quando o rei quis tocar nela, Deus interviu e feriu lá o reino. E o rei chegou bravo e disse: mas por que você mentiu para mim? Por que não disse que era tua esposa? E na Bíblia nós temos muitas pessoas que, para se proteger, pensando nele próprio, o egoísmo, o egocentrismo, pensando no eu. Nós vivemos hoje, irmãos, num mundo assim. As pessoas só pensam em si próprias. É o mundo que nós vivemos. Então, as guerras, há uma guerra dentro do ser humano, no coração do ser humano. Irmãos, os desejos egoístas são as coisas mais perigosas que está dentro do ser humano. Os desejos egoístas, o egoísmo leva as pessoas a terem atitudes erradas. Quantas pessoas que até eram boas, mas deixaram-se dominar pelo egoísmo, e o egoísmo leva as pessoas a ter atitudes erradas. Leva as pessoas, irmãos, tem pessoas que fazem até oração errada. Pastor, que orações? Sim, irmãos. Tem pessoas, pelo egoísmo, estão fazendo orações erradas. E quando as orações são erradas, toda a vida dá errado. Porque tem pessoas, irmãos, que a oração dele é para Deus matar,
é para Deus intervir, é para Deus dar uma cajadada naquela pessoa, para Deus cortar o pescoço de um, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, porque estão fazendo injustiça comigo. Venha mesmo, Deus, mata, mostra para essas pessoas que tu és Deus e que eu sou teu servo. Precisa ser assim, irmão. Não precisa mandar Deus matar ninguém, não, irmãos. Coloque apenas na mão de Deus, e Deus sabe fazer o que é o melhor, irmãos. Desejos egoístas levam as pessoas a terem relacionamentos errados. E relacionamentos errados, irmãos, interrompe a nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento com Deus. Quantos crentes, irmãos, estavam indo bem, mas pelo egoísmo deixaram boas amizades e fizeram amizade com pessoas erradas, com pessoas que pensam, são egoístas, com pessoas que pensam igual a elas, e o relacionamento foi errado. Foi um relacionamento pensando só em que proveito ela poderia ter com aquela amizade. E quantas pessoas que estão mal, e quem sabe algumas até no inferno, porque tiveram relacionamentos errados. A palavra de Deus, irmãos, ela nos sonda. A palavra de Deus nos conhece. No Salmo 139 nós vemos que a palavra de Deus é como que um raio-x da nossa vida, e mostra e revela o coração do homem. A palavra de Deus revela no Salmo 139 a malignidade que há nos corações humanos. Irmãos, ali a palavra de Deus mostra e revela os pecados, os desejos, as intenções do coração humano. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, lá em Hebreus, diz que a palavra de Deus vai até a divisão da alma, do espírito, da medula, e é apta para discernir as nossas intenções. A palavra de Deus te conhece, ela revela qual é a tua intenção, se você está bem ou não. Muitas vezes, irmãos, quando estamos com o coração quebrantado, sim, irmãos, é aí, quando nós estamos com o coração quebrantado e permitimos Deus trabalhar em nossa vida, então a palavra de Deus, irmãos, é aquela palavra que tira-se uma radiografia do nosso interior, e aí nós percebemos que estamos feios diante de Deus. Quando você se quebranta e reconhece a grandeza de Deus, então parece que Deus, assim como uma radiografia, mostra aonde nós precisamos melhorar. E quem não precisa melhorar, irmãos? Precisamos cada dia ser melhores crentes. Precisamos melhorar, irmãos, na nossa conduta, na nossa maneira de ver os irmãos, na nossa conduta lá fora, na nossa conduta no trânsito. Muitas vezes alguém corta e a gente quer, né? Irmãos, nós temos que ter autocontrole. Nós temos que reconhecer, irmãos, que a nossa natureza, natureza complicada, né? Era tão complicada que Paulo disse: olha, o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não consigo, mas o mal sempre está diante de mim. Irmãos, irmãos, se não estamos em paz conosco mesmo, se nós não estivermos bem conosco mesmo, vai ter problema. Se a guerra, se existe uma guerra dentro de nós, haverá uma guerra do lado de fora. Se nós não estivermos em paz conosco, se as coisas não estão bem conosco, parece que nada está bem. Não é assim, irmãos? Se você está atribulado, você não está em paz, está em uma guerra dentro de você, você não consegue estar em paz com o mundo que está por lá de fora, porque a pior guerra é aquela que está dentro de nós. O pior inimigo nosso é a nossa própria carne, a nossa própria natureza, irmãos, que ela precisa ser alquebrada e subjugada em Cristo. A nossa natureza é complicada, irmãos, porque a nossa natureza, por nós mesmos, a gente vê algumas injustiças, a gente gostaria de resolver tudo, matar tudo e resolver tudo e mandar todo mundo paredão, né? É a nossa natureza. Mas é assim que Jesus pensa. O nosso coração, irmãos, sabe por quê? Sabe por quê que as piores guerras estão dentro de nós?
Porque o nosso coração é o laboratório onde as guerras são criadas. O nosso coração são como estufas que germinam e crescem as maledicências. Todo o mal que existe, irmãos, muitas vezes começa no nosso coração. Você, irmão, está vivendo em paz com você? Eu vou repetir. Você está vivendo em paz com você mesmo? Ou existe uma guerra permanente dentro da tua vida? Você tem paz com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com aquilo que você imagina? Você tem paz? As pessoas podem ouvir aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você medita? Se fosse colocado um alto-falante naquilo que você pensa no dia a dia, para todo mundo ouvir, será que você não ficaria com vergonha? Ou tudo que você pensa, tudo que você fala, é só coisas boas, só coisas que edificam? Responda para você mesmo. Agora tem uma outra guerra, a terceira guerra. Eu falei duas guerras: a guerra contra as pessoas, contra os irmãos, a guerra contra nós mesmos, com a nossa carne, né? Poderíamos nos aprofundar nisso. Mas existe uma outra guerra, a guerra contra Deus. Pastor, guerra contra Deus, sim. A raiz de toda guerra que vem existir dentro de nós pode se tornar uma rebelião contra Deus, irmãos. Como um crente pode estar em guerra contra Deus? Como? Quando ele está em rebelião, quando ele não aceita a palavra de Deus. Sabe como o crente está guerreando contra Deus? Quando ele cultiva amizade com os inimigos de Deus. Ele está guerreando contra Deus quando ele está cultivando amizade com o mundo, com as coisas mundanas, aquilo que realmente interfere no seu relacionamento com Deus. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade corrompida, onde opera o princípio do mal sobre os homens. É a sociedade que nós vivemos. Quando a Bíblia fala de mundo, quando eu falo aqui de mundanismo, eu estou referindo ao sistema mundano anti-Deus, aquele sistema que apregoa contra Deus, que critica Deus e as coisas de Deus, que está, aquele sistema anti-Deus que está regendo sociedade, nações, grupo, pessoas, levando as pessoas a valorizar e a prestigiar mais as coisas aqui da terra do que as vindas de Deus. Quando eu dou mais valor para as coisas daqui da terra, eu estou sendo influenciado pelo sistema mundano. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu valorizo mais as coisas daqui da terra, o que eu tenho aqui, o que eu consigo fazer, e deixando as coisas de Deus de lado, eu estou sendo influenciado pelo sistema mundano. Muitos crentes estão em guerra com Deus, porque, irmãos, gradativamente passaram a ser amigo do mundo. Depois de amigos, foram sendo contaminados pelo mundo, e por último, são pessoas que são amantes do mundo. Tem a filosofia mundana, tem o que ele valoriza é as coisas que o mundo aí fora valoriza, aquilo que o mundo apregoa. O mundo apregoa tantas coisas anti-Deus, contra Deus, e o crente que aceita isso, irmãos, ele realmente está em guerra com Deus. Nós estamos em guerra contra Deus quando nós cultivamos amizade com coisas diabólicas, maléficas, aquilo que vem do diabo. Quando as pessoas aceitam as influências do inimigo, como tem pessoas que dizem: nada tem a ver com nada, isso não tem nada a ver com igreja, nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a minha fé. Irmãos, quantas pessoas que acham que tudo é relativo? Isso é relativo. Não, irmãos, tem coisas na Bíblia. Nós vivemos num mundo que apregou o relativismo. Para eles tudo é relativo. Mas a Bíblia não, irmãos.
a Bíblia tem coisas que é absoluta, tem coisas que é claro. Os absolutos de Deus são claros para que você possa definir o que é coisas de Deus e o que não é coisa de Deus. As pessoas fazem guerra contra Deus, irmãos, quando se conformam com esse mundo, quando se conformam com o pecado, quando se conformam com a miséria desse mundo, quando estão praticando as mesmas misérias, os mesmos pecados que o mundo aí fora pratica. Você está em guerra contra Deus, irmãos, quando você se conforma com esse mundo de pecado, com esse mundo de imoralidade, com esse mundo de coisas ruins que acontecem. Quando o crente se conforma, aceita as imoralidades e tudo que é feito aí fora, e o crente se conforma e aceita, a bem da verdade, ele está praticando um adultério espiritual, porque ele tem um pacto com Cristo, nós temos um pacto com Jesus, e se nós quebrarmos esse pacto, nós estamos realmente contaminando a nossa vida espiritual. Irmãos, somos de Cristo e não podemos nos conformar com o sistema diabólico, mundano, imoral do mundo aí fora. Nós não podemos entrar na forma desse mundo que é anti-Deus. Desde a televisão, filmes e tantas coisas que passam ali, são muitas coisas anti-Deus, apregou contra Deus, programas que pregam e criticam as coisas de Deus. Nós não podemos nos conformar com isso, irmãos. Tem crente que acha até engraçado. Eles estão lá negando Deus, fazendo chacotas com coisas sagradas de Deus, e tem crente que fica vendo porcaria. Irmãos, é impossível ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Eu estou falando do mundo no sistema imoral, no mundo no sistema de pecado, no mundo no sistema anti-Deus. Lá fora existem muitas coisas boas, mas estou falando aqui das coisas que levam o homem a pecar contra Deus. Temos que tomar cuidado com as pequenas coisas, irmãos, porque as coisas mundanas envolvem o crente, irmãos, é pouco a pouco, é pouco a pouco. Ninguém se torna um viciado no álcool, nas drogas, de um dia para o outro. Ninguém também se desvia ou peca de um dia para o outro. Hoje aceita uma coisa, amanhã outra coisa, aquilo não tem problema nenhum, é relativo, e vai. E se ele não tiver um parâmetro, se ele não tiver um freio, se ele não saber definir essa linha que é muito tênue, mas se ele não souber dividir o que pode e o que não pode, ele vai ser uma pessoa como o mundo lá fora, uma pessoa mundana, uma pessoa infiel, uma pessoa cheia de coisas que não agradam ao Senhor. Irmãos, a sedução do mundo é como uma fenda numa barragem ou num dique, né? Começa uma pequena ruptura, mas se não for consertado, a água vai penetrando e daqui a pouco pode conduzir a fazer um grande desastre, porque vai arrebentar aquela barragem. Começou com um filetezinho de água, mas não foi consertado aquilo daqui a pouco vai arrebentar, e quando arrebentar vai fazer estrago, né? Assim é a sedução do mundo. Se você for influenciado pela sedução do mundo, não, isso não vai interferir na minha vida espiritual. Isso não vai interferir na minha vida espiritual. Daqui a pouco, nada interfere e a pessoa está destruída espiritualmente. Irmãos, a carne, a nossa velha natureza, nos leva a fazer guerra contra Deus. A nossa velha natureza guerreia, porque a velha nossa natureza quer fazer coisas que não podemos fazer. Tem coisas que o crente não pode fazer, sim, irmãos. O nosso corpo pode ser usado para glorificar a Deus, mas também o nosso corpo pode ser usado para servir o pecado. E você foi chamado para servir a Deus, glorificar a Deus, e não para servir o mundo e servir o pecado. Irmãos, há verdadeiras paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus. E o crente precisa saber ser definido, irmãos. Não é aceitar tudo, não. O crente tem que ser definido. Tem coisas que é pecado, sim.
E ele tem que saber essas coisas. Como cristão, irmãos, nós devemos fugir das paixões carnais. Como cristão, irmãos, nós devemos realmente fugir, porque é isso que agrada a Deus. Não é um gesto desprezível, não, irmãos. É um gesto que glorifica a Deus. José do Egito, ele fugiu da mulher de Potifar. Nós vemos, irmãos, que a única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo. Tem crente, irmãos, que fica brincando com pecado. Com pecado não se brinca. Não se brinca com fogo, porque vai ser queimado, não é? Então, irmãos, nós devemos fugir das tentações da carne, fugir daqueles lugares aonde há tentação, fugir das circunstâncias de pecado, fugir das pessoas que estão levando você para ser tentado ou querendo levar você para pecar. Fuja dessas pessoas, rompe com essas amizades, porque, irmãos, tem muitas pessoas na igreja que eram bons crentes, mas tiveram amizades erradas, e essas pessoas levaram os crentes para os lugares indevidos. Irmãos, rompa com a amizade. Se você tem uma amizade, e essa amizade está interferindo na tua fé, está fazendo você ser menos crente, está levando você a ter menos desejo de orar, está levando você a sair da igreja, rompa com essa amizade. Ah, mas ela é tão querida. Querida é uma coisa, mas deixa essa querida de lado, porque essa querida vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno, irmãos. Viver na carne, irmãos, significa entristecer o Espírito Santo que vive em nós. O Espírito Santo está na nossa vida, e se nós estamos realmente nos conformando com esse mundo de pecado, nós estamos entristecendo o Espírito Santo que habita em nossa vida. Porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo começou a habitar na nossa vida, e é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos mostra. Irmãos, nós temos um pacto com Cristo. Você aceitou Jesus, você tem um pacto com Cristo, e você tem um pacto com Jesus, e você não pode romper isso. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você levaria Cristo para o salão de danças sensuais que existe por aí? Você levaria Cristo para a Oktoberfest? Então, o crente que está lá, está sem Jesus, porque Jesus não vai lá. Os seus olhares estão em todos os lugares, mas lá não é lugar. Ah, eu estou evangelizando. Você levaria Jesus para os shows mundanos que existem por aí? Você levaria Jesus para uma intimidade sexual fora do casamento que alguém pratica por aí? Não, irmãos. Nós temos um pacto com Cristo, irmãos. Aonde eu vou, Jesus pode ir, e eu vou onde Jesus vai. Tenho um pacto com Cristo, irmãos. Inimizade com Deus é você aceitar o orgulho, é você aceitar a vaidade que o inimigo tenta colocar no coração das pessoas, para que as mesmas achem que não depende de ninguém, que depende dela mesmo para o sucesso. Irmãos, o diabo, sabe o que o diabo ele fez? Ele colocou o orgulho no coração do homem, dizendo: vem cá, você acha que você precisa ficar dependendo de Deus? Você não depende de Deus, não. Você pode ter sucesso por você mesmo. Depende de Deus, são pessoas que são nada. Irmão, o diabo gosta de encher, como diz na palavreada de fora, o diabo gosta de encher a bola do crente, para que o mesmo ache que é o bom, e que não precisa buscar muito a Deus, que não precisa buscar a Deus, porque ele está conseguindo as coisas pelo seu próprio esforço. O grande problema hoje, irmãos, é esse, de o crente achar que não depende de Deus. Irmãos, já viram que a coisa está tão feia nessa questão, que o diabo, pastor, eu vou tirar essa palavra, diabo, eu vou tirar essa palavra, mas
Os irmãos já viram que os hinos hoje é só enchendo as bolas do crente? Os hinos hoje é só levando as pessoas a serem celebridade. Que você está lá, mas você vai tacar. Que alguém hoje está pisando em você, mas você vai tacar em cima. Que você... Até hinos assim que enche o nosso ego, né? Poxa, esse hino falou com o meu coração. Mas só hino dizendo que você vai ser a celebridade. E aonde estão os servos do Senhor? Jesus vai buscar servo, não celebridade. Ele disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor. Ele não vai dizer: celebridade, entra para o gozo do meu Senhor. Servo bom e fiel. Ele vai buscar servo, irmão, servo. O problema é que hoje nós queremos só ser celebridade, mas que o Senhor nos ensina a ser servo. Foi por isso, irmãos, que os discípulos queriam ser... Irmão, esse negócio já começou lá com os discípulos. Teve 2 discípulos que chegaram: ô mestre, diz para nós aqui, ó, até chegou a mãe de um intercedendo por Jesus: ó, deixa um está ao teu lado, à tua direita, outro à tua esquerda, né? Sabe o que Jesus fez, mano? Ele pegou uma toalha, uma bacia com água. Eles estavam discutindo quem ia ser o maior no reino de Deus, né? E ele começou a lavar os pés dos discípulos. Pegou aquela toalha, começou a lavar o pé de um, do outro. Disse: olha, você quer ser grande no reino de Deus? Tem que servir. Grande para Deus é aquele que é servo, aquele que serve. Aleluia. Esse é grande. Aleluia. Então, irmãos, queira sempre ser servo do Deus Altíssimo. Irmãos, há tanta vaidade humana que não sobra espaço para a glória de Deus em alguns corações, né? Irmãos, há tanta vaidade humana em algumas pessoas que não sobra espaço para a glorificação de Deus. Agora eu termino dizendo como nós podemos vencer essas guerras. Nós podemos vencer essa guerra tendo submissão a Deus. Você vai vencer essa guerra interior, essa guerra com pessoas, essa guerra que o inimigo quer nos colocar contra Deus, irmãos. Você vai vencendo isso tendo submissão a Deus. Renda-se incondicionalmente a Deus, sem condições. Não coloque condições. Não, Deus, se tu me abençoar, eu vou ser mais crente. Não coloque condição, irmãos. Se entregue sem reserva a Deus, e você vai ver Deus te abençoar. Ponha todas as áreas, coloque todas as áreas da sua vida sobre a autoridade de Deus, nas mãos de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Alguns homens da Bíblia, irmãos, eles tiveram fracasso, sim. Alguns homens da Bíblia tiveram problemas, sim. Mas quando eles se humilharam, quando eles confessaram suas misérias, eles voltaram para Deus, e assim tiveram paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com as pessoas. Você quer vencer essas guerras? Resista o diabo. Irmãos, nós crentes não precisamos temer o diabo. Não, irmãos, a Bíblia não diz para você temer o diabo. A Bíblia diz para você resistir o diabo. Tem crente que tem medo do diabo. Não, irmãos, o diabo não é para ser temido, o diabo é para ser resistido. Resista em nome de Jesus, e ele não poderá nem encostar em você, irmãos. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O diabo veio para complicar, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele veio para complicar as coisas. E eu disse esses dias para um grupo de pessoas, de pastores, e domingo aqui, tem crente que está ajudando o diabo, irmãos. Pastor, irmãos, porque o diabo veio para complicar as coisas, não veio? Veio ou não veio, irmãos? E não tem crente complicando as coisas? Não tem crente fazendo as coisas complicadas no reino de Deus? Não, o reino de Deus é tão fácil, irmãos. Tão fácil servir a Deus. Mas tem crente que complica. Acho que é complicado. Irmãos, se você quer vencer essas guerras, nós devemos mantermos perto de Deus. Nós só vamos vencer essas guerras se nós mantermos perto de Deus, irmãos. Quanto mais perto de Deus você ficar, mais parecido com Jesus você vai se tornar.
Por isso a Bíblia diz aqui, aonde nós lemos, a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Você quer vencer essa guerra? Chegue perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você chegar, você vai ser mais parecido com Cristo. Quanto mais você chegar perto do Senhor, mais amigo de Deus você vai se tornar. E assim, mais você vai se importar com aquilo, com as coisas que Deus se importa. Irmãos, quanto mais perto você estiver de Deus, você vai se importar mais com as coisas de Deus. Irmãos, você quer vencer essa guerra? Tenha comunhão com Deus. A comunhão com Deus, irmãos, é uma pista dupla. O que é pista de mão dupla? Um carro vem e outro vai. Não é? Autopista. A comunhão com Deus é assim, irmãos. Quando nós chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Quanto mais você chegar a Deus, mais você vai ver a boa mão de Deus te abençoando, te edificando, te ajudando. Comunhão com Deus, irmãos, implica em purificação. E que nós possamos, nas nossas orações, dizer: Senhor, purifica minha mente, purifica meus olhos, purifica meus ouvidos, purifica meu linguajar, purifica minhas mãos, purifica meus pés. Quanto mais você for purificado pelo sangue de Cristo, mais você vai ver Deus te abençoando. Irmãos, por último, nós, para vencermos essa guerra, nós devemos nos humilhar perante Deus. Quanto mais humilde você for perante Deus, mais você vai ter vitória. Deus não despreza um coração quebrantado, irmãos. Quando estamos em comunhão com Deus, uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. Quando nós temos essa comunhão com Deus, irmãos, é como uma fonte. Quanto mais paz, mais amor você tem para dar, mais tem de onde tirar, porque você está em comunhão com a fonte. Então por isso que o crente, quanto mais ele ora, mais busca Deus, mais ele tem palavras para orar. Quanto mais perto de Deus ele está, é uma fonte, irmãos. Mais ele ama a Deus, mais ele tem experiência com Deus, e mais ele tem amor para dar para as pessoas. Então, irmãos, vença essas guerras em nome de Jesus. Ficamos em pé nesse momento. Eu quero fazer diferente hoje. Hoje nós não vamos orar ajoelhados. Eu quero fazer diferente. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Todos. Viesse aqui à frente. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, irmão. Sai do seu lugar. Vem aqui. Vamos encher aqui à frente. Aleluia. Vem à frente. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. É claro que não vai dar lugar para todos aqui na frente, mas vai ficando pelos corredores. Aleluia. Pode subir nesse tablado aí. Vão ficando aí. Vão chegando aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, há uma guerra que muitas vezes está aí dentro de nós. Não tem como você dizer que você não tem uma natureza que quer guerrear contra as coisas de Deus. Quantas coisas você queria fazer para Deus, você não consegue. E nós falamos com Paulo: Deus, aquilo que eu queria fazer eu não consigo, parece tão difícil. O que eu não quero falar, o que eu não quero dizer, o que eu não quero, está sempre diante de mim. É uma guerra com nós mesmos. Muitas vezes, coisinhas banais, irmãos. Muitas vezes a pessoa não te cumprimentou. Irmão, já viu que tem isso na igreja? A pessoa passou, estava até olhando para você, mas estava pensando longe. Não, aquele irmão não me cumprimentou, o pastor não me cumprimentou, aquele presbítero não me cumprimentou, ele tem alguma coisa contra mim. O diabo coloca isso na mente, irmão. Não, aquele irmão não gosta de mim. Não, nem. O irmão está atribulado com outra coisa. E o crente fica sem dormir. Não, mas aquele irmão não me cumprimentou. Aquele irmão no próximo culto eu vou procurar ele. E começa uma guerra lá, irmão. E você já fica o pé atrás contra o irmão.
Mas tudo isso é coisa do inimigo, irmãos. Nós temos que vigiar. Você não foi chamado para guerrear com o seu irmão. Você tem uma guerra dentro de você, mas em nome de Cristo você tem autoridade para subjugar a tua carne em Cristo Jesus. E não deixe o inimigo querer que você guerreie contra Deus, irmãos. Você não foi chamado para guerrear contra Deus. Você é amigo de Deus, irmãos. E aonde Jesus vai, você vai. Você tem um pacto com Ele, irmãos. Eu tenho um pacto com Cristo. Irmãos, quem tem pacto com Jesus e cumpre fielmente o seu pacto, não tem como pecar. Ele até vai ser tentado, porque tentado todo mundo é. Mas ele tem um pacto. Ele tem um pacto. É assim, eu fiz um pacto com a minha esposa de ser fiel a ela até o último dia da minha vida. Eu tenho um pacto com ela. Pode aparecer mulher que for, pode aparecer quem for, eu tenho um pacto com ela. E esse pacto, assim eu fiz um pacto com Cristo também. Pode aparecer pessoas dizendo qualquer outra coisa, irmãos. Como disse o apóstolo, pode aparecer um outro anjo, um anjo pregando uma outra coisa. Mas nada vai tirar aquilo que está na Bíblia, claro, do meu coração. E aonde eu vou, Jesus pode ir. Eu fiz um pacto com Cristo. Aonde eu for, Jesus pode ir. Porque eu até posso entrar em alguns lugares complicados, mas eu vou entrar ali. Se eu entrar, é para ser luz e não para ser treva, porque eu fiz um pacto com Jesus. Eu fiz um pacto também em viver em paz com meus irmãos. Alguém pode até me xingar, alguém pode até me ofender, mas eu fiz um pacto e ser bênção para todos. Nem todos têm o seu pastor como bênção, mas eu tenho um pacto de orar por todos. Deus me colocou aqui para pastorear. Ah, mas aquele irmão falou mal do seu irmão, de você, mas fazer o quê? Se nem todos gostaram de Jesus, vão gostar do pastor Nilton, mas eu tenho que orar por todos. E a minha oração não é para Deus matar não, irmãos. Não é para Deus matar não. Deus fala ao coração dele. Tu conhece. Irmãos, há uma guerra também dentro de você. E essa guerra muitas vezes tenta levar você a pecar, tenta levar você a ceder numa coisa. Não ceda, irmãos, não ceda. E não tenha guerra com Deus, mas a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegue a Deus, irmão. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais parecido com Cristo você vai ficar. Fique parecido com Jesus, irmãos. E daí, sabe o que você tem que fazer? Aonde você está, aonde você trabalha, onde você estuda, aquilo que você faz, sempre você tem que fazer. Em meus passos, o que faria Jesus? Muitas vezes, irmãos, eu estou no meu gabinete e o assunto é complicado, tem pessoas com um problema complicadíssimo. E eu digo: meu Deus, eu faço sempre essa pergunta: Jesus, se tu estivesse aqui no meu lugar, o que tu falaria para essa pessoa? Em meus passos, o que tu falaria? Como que tu vai agir? E daí o Espírito Santo vai dando palavra e a gente vai falando. Irmãos, em meus passos, o que faria Jesus? Você já fez essa pergunta para você? Em meus passos, como que Jesus vai agir? Como Jesus agiria? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Aleluia. Coloque a mão no ombro de quem está na tua frente. E você que está na frente, coloca no lado. Aleluia. Aleluia. O pastor Renato vai orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo quanto tu falaste conosco nesta noite. Senhor, o salmista Davi, no livro de Salmos 119, Senhor, no versículo 11 nos diz: guardei a tua palavra
no meu coração para não pecar contra ti. Deus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, a tua voz foi voz como de muitas águas aqui nesta noite. E nós temos certeza, Senhor, que os nossos corações foram lavados, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós temos certeza, Senhor, que a nossa alma, Senhor, está renovada neste momento. Nós temos certeza, Senhor, cremos na tua palavra, que as nossas vidas estão sendo renovadas neste lugar. E é bem certo, Senhor, e sairemos daqui deste culto, Senhor, da tua casa nesta noite, cheios da tua glória, cheios das bênçãos, Senhor, em que tu liberou sobre nós, por intermédio da tua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus, aonde estiver um coração ferido nesta hora, cura-o, Senhor. Meu Deus, aonde estiver uma alma abatida nesta hora, Senhor, dentro de uma resistência maligna, nós já te pedimos, Senhor, vai quebrando toda resistência. Meu Deus, já te pedimos, Senhor, estende as tuas mãos nesta hora. Meu Deus, estende as tuas mãos, Senhor, levanta ele, levanta ela nesta hora, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Tu és conhecedor, Senhor, de cada um aqui neste lugar. Tu sabes da necessidade de cada um, Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, guarda os teus filhos. Ah, Senhor, o profeta Isaías disse: eis que vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferros. Nós já cremos, ó Deus, que vidas, Senhor, já estão sendo tocadas pelo poder da Camachando Idai, pelo poder da tua palavra. Senhor, nós cremos, ó Deus, que vidas nessa noite já estão impactadas pela bênção, porque ouviu e recebeu a tua palavra. Deus, no nome de Jesus, ainda sobre a tua palavra, Senhor, abençoa o lar de cada um neste lugar. Abençoa, Senhor, a família de cada um neste lugar. Abençoa a vida espiritual continuamente. Abençoa a saúde. Abençoa a vida sentimental, abençoa a vida profissional, Senhor, e nós cremos, Senhor, que nós vamos viver de glória em glória. Deus, nós cremos, Senhor, aleluia, que a tua palavra, Senhor, continuará fluindo nos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, continua, Senhor, abençoando a cada um de nós. Essa é a nossa oração. Deus, este é o nosso pedido, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu gostaria que você desse um abraço, pelo menos em 3 pessoas, e dissesse assim: querido, eu tenho paz contigo e minha mão está estendida para te abençoar. Tenho paz contigo, irmão, e minha mão está estendida para te abençoar.